Imagina a cena. Você tá no aeroporto cheio. Aí passa alguém, roupa simples, talvez uma mochila meio surrada, tá indo pra classe econômica. A primeira impressão é, ah, alguém comum, né? Talvez controlando bem os gastos. Certo. E se essa pessoa for, na verdade, dona de várias empresas, com um patrimônio bem grande, só que não tá ali na cara? Hoje a gente vai mergulhar a fundo nesse conceito de riqueza discreta, ou como chamam lá fora, stealth wealth. E olha, isso vai bem além de gosto pessoal, viu? É uma estratégia mesmo, bem pensada, que muita gente com bastante dinheiro usa. Exatamente. E com base no material que a gente levantou, vamos investigar o porquê disso, né? Por que alguém escolheria, assim, de propósito, parecer ter menos do que tem? Quais são as táticas por trás e, claro, a psicologia envolvida. É um fenômeno com raízes em coisas bem práticas, como segurança, poder de barganha e até, olha só, a busca por uma vida um pouco mais tranquila. E o ponto principal, o que dessa abordagem faz sentido para qualquer pessoa? Sabe, o que dá pra gente incorporar no dia a dia e o que talvez seja melhor só observar mesmo. Vamos lá então, começar a desembrulhar isso. Então a ideia central é essa. Muita gente com grana escolhe não sair mostrando por aí. É uma decisão consciente, né? Priorizando privacidade, a durabilidade das coisas, uma presença mais, digamos, low profile, em vez de logo chamativo e vida de vitrine. Parece simples, mas tem bastante coisa aí por baixo. Para facilitar, vamos separar uns conceitos que às vezes a gente mistura um pouco, usando aquela técnica de explicar de um jeito bem direto. Temos basicamente 3 ideias aqui. Primeiro, a riqueza discreta, o tal do stealth wealth. Pensa nisso como uma estratégia, tá? O objetivo principal é fazer a situação financeira ser menos óbvia para os outros, menos sinais visíveis de riqueza. O que leva a mais privacidade, as escolhas são feitas para reduzir a tensão que a pessoa não quer e muitas vezes até certos custos que aparecem quando todo mundo acha que você é rico. Segundo, tem o luxo silencioso, ou quiet luxury. Isso já é mais sobre estética, é um estilo visual. O foco é na qualidade que não grita, sabe? Marcas tradicionais, às vezes antigas, que não precisam do logo estampado. O material cita exemplos como Loro Piana, Brunello Cucinelli. São peças caríssimas, mas que só quem é do universo do luxo reconhece. Pode até ser uma ferramenta da riqueza discreta, mas é, antes de tudo, um visual. E terceiro, minimalismo. Aqui a ideia principal é ter menos coisas para simplificar a vida, para ter menos atrito no dia a dia. Isso pode ser barato ou caro, tanto faz. O foco não é sinalizar status, nem para cima, nem para baixo, mas sim a quantidade menor de coisas. Ótimo! Essas definições ajudam bastante a separar a estratégia da riqueza discreta, a estética do luxo silencioso e a filosofia do minimalismo. E essa ideia da estratégia já leva direto para a motivação, né? Como você falou, não é só gosto pessoal. Não mesmo. É uma estratégia moldada por fatores bem concretos. Segurança pessoal e da família é um motivo enorme. Menos ostentação pode significar menos risco de virar alvo, né? Outro ponto é o poder de negociação. Quem não parece ter rios de dinheiro talvez consiga preços melhores em várias situações. Tem também a redução do atrito social, menos inveja, menos julgamento, menos pedido de dinheiro emprestado. E para quem tem patrimônios gigantescos, a discrição faz parte de um planejamento financeiro e sucessório bem complexo, buscando eficiência e proteção. E a gente tem exemplos bem famosos de gente que pratica isso, né? Figuras públicas até. Sim, as fontes trazem os clássicos. Warren Buffett, um dos mais ricos do mundo, ainda mora na mesma casa que comprou décadas atrás lá em Omaha. E até pouco tempo atrás usava um celular super simples. O Mark Zuckerberg é quase um outdoor ambulante das camisetas cinzas básicas dele. E o Ingvar Kamprad, fundador da IKEA, era famoso por voar na econômica e dirigir um Volvo velho por anos. Eles não estão tentando esconder que tem dinheiro, óbvio, mas claramente não fazem questão de exibir do jeito tradicional. Interessante. Nesses casos, gente muito famosa, essa simplicidade parece ter uma função quase de defesa, né? Ao não ostentar, eles evitam dar mais munição para críticas, para inveja
ou para aquela avalanche de pedidos de ajuda ou de investimento. É um jeito de tentar ter um pouco mais de paz, sabe? E isso contrasta totalmente com o que uma das fontes chama de loud broke. Aquelas pessoas que, às vezes, gastam uma fortuna em marcas de luxo bem visíveis para parecerem ricas, muitas vezes financiando isso com dívida para sinalizar um status que talvez ainda não tenham de verdade. É uma dinâmica curiosa. A riqueza discreta funciona quase como uma camuflagem. A gente pode até usar essa analogia da camuflagem na natureza. Animais que se misturam no ambiente evitam predadores, né? Da mesma forma, não exibir riqueza evita que a pessoa seja tratada como um alvo fácil. Essa analogia da camuflagem é ótima e funciona tanto para evitar problemas grandes, tipo os crimes que você citou, quanto para coisas do dia a dia, tipo fugir daquele preço especial que às vezes cobram de quem parece ter mais dinheiro, né? Perfeito. Evita o tal prêmio da riqueza, onde o orçamento vem inflado porque o vendedor pensa, essa pessoa pode pagar mais. E na segurança, os riscos são reais sim. As fontes até citam exemplos trágicos, como o assalto a Kim Kardashian em Paris, depois dela mostrar joias caríssimas online, e o assassinato do rapper Pop Smoke, que aconteceu depois que ele, sem querer, revelou o endereço numa postagem mostrando compras de luxo. São casos extremos, claro, mas mostram os perigos da ostentação exagerada, principalmente online. E tem também a atenção institucional. Menos visibilidade pode significar menos assédio da mídia, menos chance de processo bobo, menos pressão por doação constante. Além da segurança e das vantagens em negociação, parece que tem uma motivação mais pessoal aí, ligada à busca por uma vida normal, por liberdade. Sem dúvida. A riqueza muito visível, ainda mais junto com a fama, pode virar podemos usar a analogia da gaiola dourada. Você tem todos os recursos do mundo, mas perde a liberdade de viver uma vida normal. Uma das fontes menciona o caso do Michael Jackson, que precisava alugar um supermercado inteiro de madrugada só para conseguir fazer compras sem ser atacado pelos fãs. E outros famosos, tipo Lady Gaga, Daniel Radcliffe, Billie Eilish, já falaram abertamente sobre como a fama e essa visibilidade toda roubam a privacidade, a espontaneidade. A riqueza discreta é uma tentativa de ter o melhor dos dois mundos. Aproveitar o dinheiro sem abrir mão totalmente do anonimato, da liberdade de ir e vir, de interagir de forma mais genuína. É sobre manter o controle do que sabem sobre você. Entendi a lógica, as motivações. Faz sentido. Mas como isso vira prática? Quais são as ações concretas do dia a dia de quem adota essa estratégia? Olha, as táticas variam, claro, mas as fontes mostram alguns padrões comuns. A gente pode agrupar assim. Primeiro, no estilo de vida, nos carros. A tendência é ter carro confiável, seguro, mas discreto. Não o último lançamento, não a marca mais chamativa. E é comum ficar com o mesmo carro mais tempo, 8, 10, 12 anos. Nas roupas, o foco é em peça atemporal de qualidade que dura. Sem logo gigante, o valor está no tecido, no corte, não na marca gritando. Nos bens em geral, tem uma mentalidade de consertar, de manter em vez de trocar toda hora. Valorizam a durabilidade. Na moradia, escolhem bairros bons, seguros, com boa infraestrutura, mas não necessariamente o endereço mais caro e óbvio da cidade. Sabe aquele imóvel troféu? Segundo, nas escolhas financeiras. Investimentos, geralmente diversificados, foco em custo baixo, taxas e longo prazo. Estratégias que alguns acham chatas, tipo fundo de índice. A automação dos aportes à chave. Liquidez. Ter uma reserva de emergência gorda é prioridade. Seguros. São vistos como essenciais. Contratam seguros adequados para a saúde, vida, patrimônio e, importante, seguro de responsabilidade civil amplo. Comunicação financeira. Evitam ativamente falar de detalhes de ganho, valor do patrimônio, grandes investimentos. A privacidade financeira é cultivada mesmo. Terceiro, para patrimônios maiores, entram as estruturas legais. Separação. Usam estruturas como empresas holdings ou trusts, onde for legal e apropriado para separar os ativos da pessoa física, buscando proteção, organização. Acesso à liquidez.
Em vez de vender ativo sempre, o que gera imposto e chama atenção, podem usar estratégias como pegar empréstimo usando os próprios investimentos como garantia. Isso exige orientação profissional claro e atenção aos riscos. Conformidade. Manter tudo nos conformes, registros fiscais impecáveis, abordagem conservadora com a lei é crucial. E quarto, a discrição digital. Redes sociais. Postam um mínimo de informação que revele status, evitam marcar localização de bens ou lugares caros, usam perfis privados para a família, segurança digital. Levam a sério. Usam autenticação de 2 fatores, aquele código extra, sabe? Sempre que dá. O famoso 2FA. Nesse contexto de consumo e estilo de vida, as fontes falam de um conceito que eu achei muito interessante, o efeito Diderot. Você pode explicar isso de um jeito simples para a gente? Claro, é uma história ótima do filósofo francês Denis Diderot, lá no século XVIII. Ele ganhou um roupão novo, lindo, elegante. Só que, quando foi usar o roupão novo no escritório dele, começou a achar que os móveis antigos, simples, a escrivaninha gasta, a cadeira velha, não combinavam mais. Pareciam feios, deslocados. Isso deu um incômodo nele, sabe? Uma dissonância. E ele sentiu um impulso quase irresistível de começar a trocar tudo para ficar à altura do roupão. No fim, gastou uma fortuna que não planejava, tudo por causa daquele primeiro item melhor. O efeito Diderot, então, é essa tendência que a gente tem quando compra algo novo que percebemos como superior ou de status mais alto. Isso pode puxar uma série de outras compras para manter uma coerência, sabe? E aí o estilo de vida infla quase sem a gente perceber. Fascinante. Isso está totalmente ligado àquela ideia da esteira hedônica, né? A gente se acostuma rápido demais com o que é bom e quer sempre mais. Exatamente. É o que leva ao lifestyle creep, a tal inflação do estilo de vida. O que antes era um luxo, um mimo, vira um novo normal, a base. E para sentir a mesma satisfação, ou até menos, você precisa gastar cada vez mais. A esteira hedônica é essa corrida sem fim. A gente busca mais e mais coisas, experiências, mas o nível de felicidade duradoura não aumenta na mesma proporção, às vezes até diminui. Muita gente que adota a riqueza discreta tenta conscientemente frear essa esteira. Direciona o dinheiro para comprar coisas que agregam valor de verdade, de forma sustentável. Mais tempo livre, mais segurança, mais liberdade. É uma troca de foco. Sai da validação externa pelo consumo e vai para a construção de uma vida com mais autonomia e significado interno. Faz todo sentido. Considerando essa mentalidade toda e essas práticas, o que realmente vale a pena para qualquer pessoa, mesmo sem ser milionária, copiar dessa abordagem da riqueza discreta? O que dá para trazer para a nossa realidade? As fontes destacam umas lições práticas que são universais. Não importa quanto dinheiro a pessoa tenha na conta. Primeiro, o básico do básico que nunca falha. Gastar consistentemente menos do que se ganha. Isso significa definir um percentual mínimo para economizar todo mês e, talvez mais importante, um teto de gastos para o estilo de vida. Para não cair na armadilha da inflação do estilo de vida. Segundo, a ideia de comprar menos, mas melhor. Optar por itens de mais qualidade, que durem mais, mesmo que custe um pouco mais na hora. Pensar no custo por uso, não só no preço. Terceiro, automatizar os investimentos. Criar um sistema para investir regularmente, focar no longo prazo, diversificação e taxas baixas. Quanto menos precisar pensar nisso todo dia, melhor. Deixe os juros compostos trabalharem quietinhos. Quarto, cultivar a privacidade financeira. Não precisa sair anunciando cada aumento, cada bônus, o valor do carro novo, o custo da viagem, compartilhar menos detalhes financeiros. Evita comparação, julgamento, pressão desnecessária. E quinto, construir e manter um fundo de emergência sólido para imprevistos e ter seguros adequados para os riscos da sua vida, saúde, carro, casa, responsabilidade civil. E manter tudo isso organizado, documentado. E o que, assim, definitivamente não é para ser copiado ou, sei lá, mal interpretado dessa estratégia. E isso é crucial. Entender os limites e o que não é riqueza discreta. Primeiro, fingir pobreza de um jeito performático e enganoso.
Ser discreto não é mentir sobre a própria situação, principalmente para gente próxima. Isso mina a confiança, soa falso. Segundo, e muito importante, riqueza discreta não tem nada a ver com evasão fiscal ou esquema ilegal para esconder dinheiro. É sobre privacidade e gestão prudente dentro da lei, não sobre crime. Terceiro, o objetivo não é viver na miséria, se privar de tudo que dá alegria. É sobre definir prioridades e gastar com intenção no que realmente importa para você, não sobre autopunição ou ser pão duro ao extremo. E quarto, evitar a armadilha de comprar status com dívida. Se um bem não gera renda, não tem potencial claro de valorizar e serve mais para sinalizar status, financiar isso com dívida é o oposto da mentalidade de construir patrimônio sólido, quando a gente tenta aplicar esses princípios. O efeito de Deró, que a gente já falou. O jeito de combater é definir limites claros antes de fazer a primeira compra, que é um upgrade. Tipo, vou trocar de carro, mas não vou sentir que preciso trocar o som, os tapetes e só usar gasolina premium por causa disso. A inflação do estilo de vida. Uma tática para frear é ligar melhorias grandes no padrão de vida a marcos de patrimônio líquido que você alcançou. Exemplo, quando meu patrimônio chegar em X, posso aumentar meu orçamento de viagens em Y%. E não só porque o salário aumentou. Isso desacelera e mantém o foco no crescimento do patrimônio total. E uma ironia, o status por ser discreto. Às vezes a pessoa fica tão orgulhosa da própria descrição que começa a falar disso, a exibir a simplicidade. Aí a própria descrição vira uma nova forma de sinalizar o status, sabe? Olha como sou simples e inteligente. O antídoto é manter as decisões financeiras privadas mesmo e focar na função, nos objetivos, sem buscar aplauso por ser low profile. Diante disso tudo, qual a relevância dessa discussão para quem está ouvindo a gente agora? Por que falar sobre riqueza discreta importa, mesmo para quem não se vê como rico naquele sentido tradicional? A relevância é bem ampla. Surpreendentemente, muitos dos benefícios da discrição valem em qualquer fase da jornada de construir patrimônio. Por exemplo, ser subestimado pode ser uma vantagem estratégica em várias situações, desde negociar um aumento ou um preço até gerenciar as expectativas de família e amigos. A discrição também protege contra oportunistas, golpes financeiros que miram quem parece ter dinheiro sobrando e até aqueles pedidos chatos de empréstimo que podem estragar relações. E pode trazer uma dose maior de paz de espírito, né? Menos comparação social, menos pressão para manter as aparências, mais energia mental para focar no que realmente importa, seus objetivos, seus relacionamentos, sua saúde. E talvez o benefício mais concreto, libera recursos. Tanto mentais, menos preocupação com imagem, quanto financeiros. Em vez de gastar para impressionar os outros, esse dinheiro e essa energia podem ir para investir no crescimento silencioso do patrimônio, para ter experiências que valem a pena, ou para investir no próprio desenvolvimento. No entre ser estrategicamente discreto e acabar sendo, sei lá, falsa ou pouco transparente. Especialmente nos relacionamentos mais importantes, tipo com parceiro, família. Esse é um ponto de interrogação importante. Até onde essa opacidade financeira é saudável nesses círculos mais íntimos? É uma questão delicada, muito pessoal, sem resposta fácil. E falando em desafios práticos, outra lacuna no nosso conhecimento individual é como é que a gente aplica de forma realista esse princípio de comprar menos, mas melhor. No mundo que joga marketing agressivo na nossa cara o tempo todo, tendências que mudam a cada estação, uma cultura que incentiva o consumo rápido, o descarte, exige um filtro mental, uma disciplina constante, que não é fácil manter, né? Exato. E isso leva a uma terceira questão para a gente explorar mais a fundo, talvez a mais individual de todas. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Aquele piso de economia e aquele teto de gastos que refletem de verdade os seus próprios valores e objetivos de vida. E não a pressão social, seja ela para ostentar ou para ser super frugal. Encontrar e manter esse equilíbrio pessoal sem se deixar levar pelo que os outros esperam, talvez seja o maior desafio e a maior recompensa dessa abordagem toda. Então, para a gente amarrar as ideias, a essência da riqueza discreta parece ser usar a discrição de forma estratégica como uma ferramenta de controle. Controle sobre a atenção a desejada e a indesejada que a gente recebe, controle sobre os custos que a visibilidade excessiva pode trazer e controle sobre vários tipos de riscos, dos financeiros aos de segurança pessoal mesmo. Perfeito. A mentalidade final não é sobre esconder o sucesso ou ter vergonha dele, não. É sobre ser inteligente na alocação de recursos,
Dinheiro, tempo, energia mental, atenção. Gastar onde a vida realmente melhora, onde traz mais alegria, segurança ou liberdade de verdade. E praticar a discrição, onde a atenção fica muito cara, improdutiva ou simplesmente perigosa. No fim das contas, a ideia é deixar que os resultados de longo prazo, o crescimento consistente do patrimônio, a qualidade de vida, a liberdade conquistada, falem por si, sem precisar fazer alarde a cada passo. Caríssimas, mas sem logo óbvio. Será que a gente não está vendo surgir, ironicamente, uma nova forma de sinalizar status? Uma forma talvez ainda mais exclusiva, justamente porque exige um conhecimento prévio, um olhar treinado para decodificar esses sinais sutis? Fica aí a reflexão. Essa foi nossa análise detalhada de hoje sobre as estratégias e a psicologia por trás da riqueza discreta. Esperamos que tenha sido útil e provocado boas reflexões por aí.